Elivaldo Barbosa, o presidente Jair Bolsonaro fez hoje a sua primeira reunião ministerial e deu uma orientação, um levantamento nos ministérios para que seja feita uma análise, né, do que tem, do que não tem, do que pode ser cortado e economizado. É natural, né? O primeiro escalão, os ministros todos já empossados, já nos seus cargos, que o presidente tome pé da situação numa reunião coletiva. Como disse o ministro da Segurança, lá do Palácio do Planalto, de gestão, o general Augusto Heleno, é uma maneira de entrosar a equipe para iniciar as primeiras ações. E ele quer, inclusive, o levantamento dos imóveis, dos imóveis federais. Eu vou falar com o Délio, está lá em Brasília. Délio Rocha, correspondente da Cidade Verde. Délio, hoje o ministro Onyx Lorenzoni deu entrevista aí a vocês da imprensa na capital federal, Délio. Isso mesmo, Joel. Essa entrevista foi uma coletiva, né? Foi após a reunião de Jair Bolsonaro com o chamado Conselho de Governo, que reúne o presidente da República, o vice-presidente, os 22 ministros e mais o chefe de gabinete de Jair Bolsonaro. Essa reunião, Joel, será para ter sido realizada só na próxima semana, mas o governo resolveu adiantar para discutir um pacote com 50 medidas que são consideradas prioritárias para esse início de mandato. Essas medidas, elas foram elaboradas pelos ministros, né, todos estabelecendo, elencando suas prioridades, e após a reunião foi que Lorenzoni conversou com a imprensa. Ele falou de algumas dessas medidas. Uma delas é um levantamento que o governo federal pretende fazer de todos os imóveis da União que estão espalhados pelo país. E o número de imóveis, Joel, impressiona. Segundo o Lorenzoni, são mais de 700 mil imóveis. E mesmo com tantos imóveis, o governo federal ainda faz locações, ainda aluga imóveis para que seus órgãos funcionem. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista de Onyx Lorenzoni. Cada ministro deverá fazer o levantamento de todos os imóveis existentes, principalmente nos estados e nas capitais, com o objetivo de racionalização do uso dessas estruturas. Nós estamos pretendendo criar o que nós chamamos, nesse nascedouro da ideia de Casa Brasil, que será em cada capital brasileira nós podermos reunir toda a estrutura dos ministérios da administração direta, com o objetivo de poder racionalizar e depois permitir a venda destes imóveis. As primeiras informações são gigantescas, que a União tem próximo de 700 mil imóveis. Então vocês imaginem o que isto significa em termos de um custo da sua manutenção, às vezes, e mesmo assim, com 700 mil imóveis, nós temos notícias, e serão revisados todos os contratos de locação. Quer dizer, a estrutura governamental tem 700 mil imóveis próprios e ainda aluga espaço. Quer dizer, há um contrassenso absoluto. Bom, Elivaldo, isso é levar o patrimônio público, ou considerar a possibilidade de fazer dinheiro, né, com o patrimônio público, isso levado até uma situação meio extrema, né? Fazer levantamento. Eu não sei se é essa a intenção, mas se desfazer, vender, ou pelo menos acabar com contratos de locação onde não é necessário. Exatamente. Agora, como o ministro informou, o governo federal é dono de uma grande estrutura de imóveis, de estruturas. Aqui, por exemplo, em Teresina, no Piauí, tem lá os prédios ali do Ministério da Agricultura, Codervaço do lado, são prédios próprios do governo federal, do DENIT, na Avenida João 23, do INCRA, o mais recente. INCRA, né? que era alugado na Joaquim Ribeiro, passou a ser sede própria agora aqui na... Exatamente. Então, tem várias estruturas próprias que esse projeto de Casa Brasil, digamos assim, para unir todos numa mesma instalação, vai ter que exigir até a construção de um. Ou então aproveitar o maior para tentar ali concentrar instituições naquele mesmo local. Os gestores não costumam aprovar, né, quem está ali na convivência, esse tipo de integração, né, de estrutura. Prefere ter cada um seu espaço, mas é uma ideia do governo de economia, um outro jeito de gestão que, quem sabe, possa render economias ainda maiores. Soube, inclusive, Délio Rocha, que em Brasília vai ser feita uma revisão de decisões
do presidente Michel Temer, de atos do presidente Michel Temer, alguns que envolvem movimentação financeira de ministros ou de ministérios. Isso mesmo, Joelso. Principalmente os atos que foram realizados nos últimos 30 dias. Foram muitas exonerações, muitas indicações aí no apagar das luzes, mas o que chamou mais a atenção do governo federal foram os atos aí, aqueles repasses de verbas feitas pelos ministérios, principalmente nos últimos 15 dias. O ministro Onyx Lorenzoni considerou alguma dessas movimentações suspeitas. E nessa entrevista de hoje, ele também falou sobre isso, Joelso. Vamos ouvir. Foi solicitado que todos os ministros fizessem a revisão, pasta por pasta, quer de eventuais nomeações ou exonerações ou transferências, e também sobre a movimentação financeira dos últimos 30 dias, particularmente dos últimos 15 dias, que pelo alto volume causou estranheza, e nós vamos acompanhar, e o presidente quer um relatório de cada um para ver para onde foi o dinheiro, por que isso foi feito e se tem suporte para ter sido feito. E nós estamos tendo a coragem de fazer o que talvez tenha faltado ao governo que terminou no dia 31, de logo no início ir limpando a casa, porque é o único jeito da gente poder tocar com as nossas ideias, com os nossos conceitos e fazer aquilo que a sociedade brasileira decidiu por maioria. O que a sociedade brasileira decidiu por maioria? Dar um basta nas ideias socialistas e nas ideias comunistas, que por 30 anos nos levaram nesse caos que nós vivemos hoje, de desemprego, de desestruturação do Estado, de insegurança das famílias, de má prestação da saúde e de escola que, em vez de educar, doutrina. É isso, a sociedade fez uma escolha muito clara e nos cabe aqui respeitar a cidadania brasileira. E como diz o capitão, nós estamos aqui para servir a população brasileira e não a nenhum partido e a nenhuma ideologia. Joelso, essas questões aí, todas levantadas por Onyx Lorenzoni, voltam a ser discutidas na próxima terça-feira, quando será realizada mais uma reunião do Conselho de Governo. E essas reuniões vão ser comuns agora, toda terça-feira, às 10 horas da manhã, até o mês de abril, quando o governo aí completa 100 dias, né, de gestão. Essas reuniões vão acontecer, então, semanalmente, Joelso. A gente vai se acostumar aqui, tá toda terça-feira. Essa de hoje, que foi a quinta, que foi antecipada, mas essas reuniões vão acontecer todas as terças-feiras pela manhã. Joelso. Aliás, Joelso, daqui a pouco eu volto aí com mais informações aqui de Brasília. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, o Délio Rocha vai trazer, inclusive, um balanço do trabalho da bancada piauiense no ano de 2018. Daqui a pouco o Délio Rocha vai falar. E foi movimentado. Estava assistindo a reportagem do Délio Rocha, aliás, tenho o privilégio de assistir com antecipação, mas foram coisas que aconteceram, às vezes a gente nem se dá conta. A movimentação foi intensa. Daqui a pouco o Délio Rocha volta com as informações. Elivaldo, ainda comentando a história do governo federal, nós falávamos aqui, enquanto exibíamos a reportagem e a fala de Onyx Lorenzoni, as decisões de Michel Temer sendo revisadas. Mas Michel Temer era um presidente legitimamente lá no poder. Ele não tem o direito de tomar decisões e essas decisões valerem, Elivaldo? Ele tem o direito, como teve, de exercer plenamente o cargo de presidente da República, né? Agora, esse plenamente também tem as limitações na medida que os órgãos de controle também estão ali para fiscalizar. Sim. Tribunal de Contas da União, o próprio Poder Judiciário, o Legislativo, existem mecanismos que controlam, que acompanham ou que até podem desfazer ou desconsiderar decisões caso elas tenham sido aí ao arrepio da legislação. Então, isso não tira a legitimidade do governo anterior de tomar as decisões que tomou, mas também não livra o governo anterior das fiscalizações dos órgãos de controle. Agora, revisão. A novidade aí foi exatamente a declaração aí, para todos nós ouvimos, acompanhamos bem, a do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, de que o governo atual, eu pensei até que fosse uma transição tranquila, né? Sim. Tinha revelado aí a transição absolutamente tranquila. Admitir revisão de nomeações aí, no apagar das luzes, liberações para os estados, enfim, é uma situação que pode complicar aí muito a relação do governo que já existe para o governo que passou. Porque Elivaldo Barbosa, houve, como o Elivaldo lembra, a transição e, portanto, era para haver ali um diálogo que fosse conformando, né, as coisas. E as imperfeições estão sob o crivo
das instituições ou dos órgãos de controle. Repito, Tribunal de Contas da União, o Poder Judiciário com seus órgãos, suas instâncias, dos órgãos fiscalizadores no nível do Parlamento, do Congresso Nacional, enfim, o presidente não pode tomar decisão assim arbitrária, qualquer, tem de acordo com as regras. Então, se o presidente Michel Temer cometeu alguma decisão aí, fosse totalmente, que merece de fato ser revista, já existe todo um arcabouço legal para atuar nesse sentido. Agora, o surpreendente foi exatamente o governo atual buscar rever decisões que foram tomadas pelo governo anterior. Outro assunto, Elivaldo Barbosa, que chama a atenção que fica caracterizado na fala de Onyx Lorenzoni, confirmando o que foi a campanha. O governo Jair Bolsonaro vai tentar desconstruir a ideia do Brasil mais social-democrata, vamos dizer assim. E a gestão será mais firme, mais forte. E ele chama para os 30 anos passados, ou seja, de 88 para cá, ele considera, segundo o Onyx Lorenzoni, que houve perdas que agora precisam ser recuperadas. O governo atual, até pelas declarações do presidente Jair Bolsonaro, considera aí essa estrutura de poder da redemocratização do país, pelo que eu percebi na fala do presidente Jair Bolsonaro, na posse do ministro da Defesa, ele considera, inclusive faz citações, inclusive, até Itamar Franco. Até Itamar Franco. Até Itamar Franco. Itamar Franco, Sarney, Collor. Itamar Franco, Collor, Sarney. De Fernando Henrique para Michel Temer é passar uma esponja. Isso, do ponto de vista, assim, claro, aberto, o que eu entendi é isso. Passa uma esponja, esqueçam esse período e por isso o atual governo está legitimado nas urnas, no debate, chega com todo esse capital político, esse capital eleitoral, exatamente com esse viés político e ideológico. Passaram a esponja exatamente nessa estrutura de poder marcada pelo MDB, PT e até PSDB. Tá aí então. Vamos ver como será a gestão Jair Bolsonaro, que já começa a dar sinais de como será agora nesses primeiros dias de governo.